Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar aqui um pouco de liderança, ok? Então eu peguei a obra aqui, O Pão Nosso, que é a obra aqui, é do Chico e do Emmanuel, certo? E lá no item 165, o Emmanuel vai nos falar de falsos discursos, ok? Eu vou iniciar com a citação do Tiago, que ele fala: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Bom, por que eu estou falando disso? Nós vivemos na atualidade uma onda de falsas lideranças por tudo quanto é lado, não é? Então são homens que estão à frente de grupos, seja pequenos ou grupos grandes, como nações, mas que não tem a integridade, o caráter ainda, né? a evolução moral para dar embasamento a essa liderança. Então, na verdade, é uma falsa liderança. E o que acontece? Paralelamente a isso, nós vemos também, com o advento aí das redes sociais, né? Um grande número de seguidores. As pessoas gostam de seguir outras pessoas. Ok, sem problema nenhum. A questão é que não basta ser apenas um seguidor pelo nome da pessoa, pelo ícone. Não é? A gente tem que conhecer quem que a gente está seguindo, quem que a gente está, na verdade, se unindo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dando dois exemplos aí recentemente, que é, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por referência àquele soldado lá, né? Aquele militar que morreu recentemente aí num conflito no exterior. Qual foi a frase do Trump, né? Para a esposa lá do militar que faleceu, né? Ele sabia onde estava se metendo. Ora, isso já denota que uma falta grande de liderança, porque o líder, na verdade, ele é o cara que vai à frente. Ele é quem sofre mais, muitas vezes, diante das dificuldades dos seus liderados. Então ele tem, primeira coisa, ele tem empatia. O que é? O sentimento, a posição de quem se coloca no lugar do outro. Né? Então ele toma a dor do outro, certo? Então nessa frase, ele sabia onde estava se metendo, quer dizer, indica que é um falso líder. Alguém que tem frieza, que não está preocupado com a dor do outro, certo? O segundo exemplo que eu quero dar é nesse processo aí de independência, não é, entre aspas aqui, da Catalunha, lá na Espanha. Onde é que está o líder da Catalunha nesse momento? Não é? Aquele que excitou, que promoveu todo esse contexto de libertação nesses últimos tempos, que já vem de muito tempo esse anseio do povo catalão de se ficar uma nação independente da Espanha. Mas vejam, durante todo esse processo, o que aconteceu? Não obteve êxito, e o que aconteceu? Ele sai e vai para a Bélgica, se exilar na Bélgica lá. Claro que no discurso dele, e aqui a gente está falando de falsos discursos, ele está dizendo que não. Mas na verdade é uma atitude covarde, porque excitou, promoveu os atos. Então vejam, ele vai, promove toda aquela agitação com as pessoas, com o povo catalão, e é o primeiro a demandar. Ao sentir a dificuldade, ao sentir que poderia ser preso, é o primeiro a se evadir, certo? E os seus correligionários ficaram lá, já estão presos alguns, não é? Faziam parte desse grupo de liderança. Então nós temos que tomar cuidado com quem que a gente vai se juntar, com quem que a gente vai se unir, quem que a gente vai seguir, na verdade, né? E aí o Emmanuel aqui coloca no discurso dele, na fala dele ali, ó, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade, como é o caso aí do povo catalão, não é? E raças, agrupamentos, criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. E a gente pode ver isso hoje na atualidade e sempre na história humana ocorrer. Mas vejam, vamos lá
no que escreveu Tiago lá. Não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, se eu tenho uma atitude sempre passiva, só ouvindo o que os outros dizem e já seguindo, sem mensurar, sem usar o discernimento para saber qual é a razão daquele discurso, o que está realmente querendo, não é a melhor posição. Tem que ter uma posição ativa, tem que ouvir, filtrar o que está sendo dito e ver se aquilo ali tem realmente um fundamento, uma razão, para eu seguir naquele rumo que aquela pessoa, aquele líder está me apontando. Senão eu uso o meu livre arbítrio e não vou seguir esse líder. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, desde a formação de pequenos grupos, para identificar realmente se aquela pessoa que está à frente tem realmente uma liderança, ela é capaz de se sacrificar em prol da causa ou do grupo, E aí a gente lembra novamente, vamos pensar em Jesus. Jesus pregou todo o seu evangelho a custo do seu próprio exemplo e foi o primeiro a ser sacrificado. Ele não visualizou os outros sendo mortos, crucificados antes dele. Primeiro ele, como líder real que ele era. Então é o maior exemplo de liderança para qualquer pessoa que tenha a pretensão ou que deseje ou que seja elevado à posição de líder, certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. E quando uma grande nação como essa nação americana, por exemplo, hoje na atualidade tem uma dificuldade com a sua liderança, É um homem realmente aí com grande dificuldade, não tem na verdade uma liderança nata. E são apenas exemplos que a gente está citando para que a gente entenda a grande responsabilidade das pessoas quando assumem, quando se colocam à frente de determinados grupos, certo? Precisamos estar atentos. No nosso país hoje, vivemos um momento também difícil com relação à política, e o que a gente mais vê? Isso que o Emmanuel está colocando aí, discursos, falsos discursos, muita falácia. E as pessoas tendem a dar ouvidos àquela condição lá que o Tiago fala, de condição passiva, somente ouvir e seguir. É o equívoco. Aí, mais uma vez, a gente lembra Jesus lá, quando os cegos conduzem cegos, ambos caem no fosso. Então nós precisamos buscar discernimento, ouvir a razão, analisar e não se deixar iludir tão facilmente por esses homens e mulheres da atualidade que nos chegam aí com muito verbo, mas sem profundidade. Precisamos saber se essas pessoas que nos fazem esses convites para seguir em determinada direção, estão dispostas realmente a arcar com as responsabilidades que todo caminho coloca. Todo desafio, toda proposta traz responsabilidade. Então aqueles que estão à frente terão que ser capazes de estar à frente dessas responsabilidades, assumir os riscos e, mais do que isso, serem os primeiros a arcar diante dessas responsabilidades com o sacrifício pessoal. Porque é muito fácil para alguns apontar caminhos para outros, mas ficarem numa posição cômoda e deixarem que os demais vão à frente. E não deve ser assim. O verdadeiro líder, ele é o primeiro a tomar a iniciativa, é o primeiro a caminhar à frente, encontrando os desafios, os percalços do caminho e abrindo clareiras para que os outros possam passar com maiores, com menos dificuldades. Esse é o caminho do líder, e não simplesmente apontar e determinar para que seus comandados, os seus liderados sigam um caminho que muitas vezes ele ainda não conhece, e é desconhecido. Então tomemos cuidado, voltando aqui no Emmanuel, com esses falsos discursos, com essas teorias falaciosas, principalmente quando nos incitam a determinadas liberdades, e que pode acarretar um grande perigo para aqueles que estão menos atentos. Ok? Fica aqui a nossa reflexão, sempre lembrando do exemplo maior que foi o exemplo de Jesus. A sua conduta, o seu sacrifício pessoal, acima de tudo, a sua coragem de líder que era. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.